Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo bíblico, nossa escola dominical. Hoje estamos encerrando a série de estudos em Cristo no Antigo Testamento e hoje nós vamos analisar Zacarias capítulo 11. Vamos orar ao Senhor, em seguida iniciamos a análise do texto. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua provisão, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, porque nos dias bons e nos dias maus o Senhor sempre está conosco. E que te pedimos, ó Deus, nesse momento, é que o Senhor nos ajude a analisar esse texto e tirar lições para as nossas vidas, para sermos alimentados e edificados no teu nome, ó Deus. Isso que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos analisar o texto do capítulo 11 do profeta Zacarias. E, de certo modo, esse capítulo está ligado ao capítulo 10. Por isso eu queria que você voltasse os olhos um pouco e rapidamente ao capítulo 10, quando no capítulo 10, versículo 1, ali Deus orienta seu povo para que eles orem ao Senhor, para que eles clamem ao Senhor, para eles serem abençoados. O versículo 2 e metade do versículo 3, também do capítulo 10, nos falam sobre um problema que havia no meio deles, problema de maus pastores, e o juízo do Senhor contra esses pastores. Porque no verso 2 diz: porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias, por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. O verso 3 é contra os pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Então, esse cenário ele vai repercutir muito no capítulo 11 da existência de falsos pastores, maus pastores no meio do povo do Senhor, e como isso repercute no meio do rebanho, como o povo padece, a expressão ovelhas aflitos por não ter pastor. E o que é que nós temos a partir da metade do verso 3, no capítulo 10 até o verso 12, final do capítulo? São promessas do Senhor para o povo, de que Deus vai abençoar o povo, Deus vai cuidar do seu próprio rebanho. É isso que diz no final do versículo 3. O versículo 4 é importante, quando diz: de Judá sairá a pedra angular. É uma profecia que percorre o Antigo Testamento, uma referência ao Senhor Jesus, como temos no Salmo 118. No verso 6 nós temos a promessa de que o Senhor vai fortalecer a casa de Judá. No verso 8 nós temos a promessa de que o Senhor vai reunir o seu povo, porque Ele já os remiu. No verso 10 diz: porque Ele vai fazer voltar o povo. E o verso 12, o último verso do capítulo 10, diz que Ele vai fortalecer o seu povo no Senhor, e eles andarão no meu monte, diz o Senhor. Então o capítulo ele se encerra com a estrutura de promessas do Senhor, logo após apresentar aquele problema dos pastores e o juízo de Deus que cairia sobre esses pastores. Ele traz a palavra da promessa do Senhor para o povo. Então o capítulo 11 ele tem uma ligação com esse desenvolvimento que nós temos no capítulo 10, especialmente sobre o tema do pastoreio, o problema que foi apresentado ali. Então ele volta a tratar especialmente do capítulo 2 e metade do versículo 2 e metade do versículo 3, sobre a questão do pastoreio. E especialmente entendendo esse aspecto do pastoreio como um caminho tanto para conhecer mais do Senhor e ser abençoado, como um caminho para um povo ser destruído. Se o que nós vimos aqui na metade do verso 3 até o verso 12 do capítulo 10 palavras de promessa, caminho da bênção,
Também nós vemos aqui elementos linkados ao bom pastoreio, porque é o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, que está descrito em Zacarias capítulo 10, verso 4, e é por meio dele que nós somos abençoados. Então, se o problema destacado em Zacarias 10, verso 2 e 3 está no mau pastoreio, todo o restante do capítulo vai destacar a bênção do Senhor, no seu pastoreio, aqueles que ouvem a sua voz. Então nós vamos analisar o texto do capítulo 11 e perceber a primeira parte, Zacarias 11, verso 1 ao verso 3, como uma série de versos que tratam sobre o juízo sobre os pastores. Perceba o versículo 1, o texto diz: abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz do choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. É o juízo sobre os pastores. Aqui nós temos referências a locais de riqueza, locais de glória naquele contexto. Nós temos três figuras, são três cenários aqui para nós representarmos uma única verdade: o juízo sobre os pastores. Aqueles que aparentam ter glória, mas eles sofreriam o juízo do Senhor. A primeira figura está no verso 1 e metade do verso 2, quando nós temos o juízo sobre o Líbano. E vai se falar sobre um juízo aos pastores como uma grande destruição para aquela região onde tinham uma madeira muito boa, cedros, árvores fortes, árvores que aparentavam ter muita glória. Então há uma ordem do Senhor para que o Líbano abra as suas portas, porque o fogo do Senhor ele vai destruir todas as suas árvores, aquilo que era mais conhecido do Líbano, aquilo que era mais glorioso no Líbano. A figura mostra como que árvores chorando. O verso 2 diz: chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. O motivo pelo qual eles estão chorando, árvores choram, é porque toda a estrutura do Líbano ela foi destruída. Tudo aquilo que aparenta ter a glória daquele local foi por terra, porque o Senhor enviou fogo e destruiu toda a glória do Líbano. Uma outra figura vai para uma outra região, mas muito próxima da primeira figura, porque é o mesmo conceito. Ele vai para a figura também de destruição, mas agora é os carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. As árvores são chamadas a chorar, como que elas tendo entendimento do que está passando. Isso é uma linguagem figurativa, porque houve uma destruição, houve um derrubar do Senhor sobre tudo aquilo que é a sua glória. E aí o que nós temos na primeira parte do verso 3 é o significado dessas representações. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Os pastores eles são retratados aqui como os cedros do Líbano, como os carvalhos de Bazã, e a figura, a ilustração de árvores sendo queimadas é uma figura para retratar a queda dos pastores, eles sendo punidos pelo Senhor. Eles que andavam em caminhos de se ensoberbecer, eles seriam punidos pelo Senhor. Ele volta depois a falar, trazer mais uma figura: eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído.
Agora os pastores são retratados como leões que estão próximos ao Jordão, em uma região que é cheia de alimentos, cheia de comida, mas como toda a estrutura foi destruída, eles estão rugindo não para retratar a sua força, mas para retratar o seu lamento, porque eles não têm comida, eles estão frágeis. Eles são leões que lamentam e choram porque a glória deles foi destruída. As figuras retratam exatamente a soberba destes pastores, que é retratada por cedros, por carvalhos, por leões, mas ao mesmo tempo para atingir o propósito da mensagem, que é aquilo que foi dito já no capítulo 10, os pastores, esses maus pastores, eles serão punidos, a glória deles cairia por terra, viria um fogo da parte do Senhor, haveria uma queda que causaria choro, eles poderiam se ver como leões, mas eles estariam como que perdidos. A cena de um leão com toda a sua força, mas sem ter alimento ao seu redor, a figura de desespero para retratar a queda terrível que esses maus pastores iriam ter. Em segundo lugar, o texto, agora do verso 4 ao verso 6, trata sobre o chamado do Senhor ao profeta. Há um contexto de mau pastoreio, e Deus agora convoca o profeta Zacarias para que ele exerça a tarefa de pastorear o povo. O verso 4 diz: assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. O povo são descritos como ovelhas que têm o destino de morrer. Aqui ele começa a apresentar algo que ele vai retratar mais à frente no capítulo, é que no final do desenrolar do ministério do profeta, o povo ele vai ser destruído. Ainda que o profeta trabalhe, ainda que ele exerça o pastoreio do Senhor, mas eles serão destruídos. O Senhor ele já está anunciando o fim desse povo, que por um lado foi enganado pelos falsos profetas, mas mesmo quando o Senhor enviar um profeta da parte do Senhor, não vai mudar o cenário, porque o destino desse povo é ovelhas que vão para o matadouro, elas vão ser destruídas. Nesse sentido, o chamado do profeta Zacarias ele é parecido com a missão que Deus entregou a Isaías, em que ele iria pregar a palavra do Senhor, mas haveriam rebeldes, haveriam pessoas que não iriam acatar o ensino do Senhor e elas iriam não ouvir a palavra do Senhor. O verso 5 diz: aqueles que as compram matam-nas e não são punidos, os que as vendem disse: louvado seja o Senhor, ficamos ricos, e os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Depois de falar do destino das ovelhas, o verso 5 retrata a perversidade dos pastores naqueles dias. Esse é o cenário que Zacarias enfrentaria. Ele iria exercer o ministério primeiro lidando com um povo que não iria mudar o seu destino. Também ele iria confrontar vários maus pastores. Pastores que não estavam preocupados com o rebanho, mas eles queriam matar, eles queriam usufruir de benefícios em cima do rebanho. Eles, inclusive, dirigiam palavras de adoração a Deus pelos lucros que eles tinham em cima do rebanho. Eles não tinham qualquer compaixão. Esses são os termos que o verso nos ensina. Esse é o cenário que o profeta Zacarias vai encontrar quando ele começar a exercer o seu ministério. No verso 6, esclarece um pouco porque o povo ele não vai mudar o seu destino, mesmo que o profeta Zacarias exerça o seu ministério. O verso 6 diz: certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles.
Aqui ele não diz o motivo, porque vai ficar para a próxima sessão. Por que há compaixão do Senhor? Por que o Senhor não vai mudar a sorte desse povo que está vivendo debaixo de maus pastores? Nós começamos a ver um problema aqui, que não somente um problema de maus pastores, mas um problema de ovelhas que são rebeldes. Eles não serão alvo da compaixão do Senhor. O Senhor diz que vai entregar eles na mão de líderes, e esses líderes vão destruir o povo, e Deus não vai ter compaixão, Deus não vai livrar esse povo. Na realidade, o juízo do Senhor vai ser entregar a maus líderes para que esse povo seja pastoreado por maus líderes. Essas questões elas vão ser mais explicadas a partir do versículo 7 na próxima sessão. E aí é quando, depois de o Senhor já anunciar qual vai ser o resultado desse ministério, o que vai acontecer com o povo, ele passa agora a narrativa no verso 7 e verso 8, a terceira parte do texto, tratando sobre o ministério do profeta. Deus, ele chamou o profeta para exercer o pastorado, e agora nós temos um momento em que o profeta ele cumpre a tarefa do Senhor. O verso 7 diz: apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. O verso 7 ele começa com uma resposta do profeta Zacarias, dizendo que ele foi cumprir aquilo que Deus havia determinado. Eu apacentei a tarefa que o Senhor designou para ele. Ele foi tentar cumprir fielmente as ovelhas que já estavam destinadas para serem mortas por aqueles maus pastores. O texto fala que ele pegou 2 cajados, a um chamou graça e a outro união. Essa era a marca do pastoreio que procede do Senhor. O pastoreio que está fundamentado no ensino da graça, que fala da salvação que procede do Senhor, da bondade do Senhor, dos méritos do Senhor. Há um povo que pode encontrar descanso na obra da graça, na obra da redenção pelos méritos de Cristo. Esse pastoreio, ele fundamenta a glória, é fundamentado na glória de Deus e na esperança e na paz que o seu povo pode encontrar nesses méritos da obra da redenção. Mas também traz como fundamento, como a marca desse pastoreio, o tema da união, a união entre as tribos de Israel. Os 2 reinos seriam unidos numa mesma mensagem. A mensagem da graça, ela convoca o seu povo a viver em comunhão, a viver em unidade, a olhar para uns aos outros como irmãos em Cristo, a serem apacentados. O pastoreio do Senhor, ele convoca o povo a olhar para os seus próprios erros, reconhecermos as nossas falhas e buscarmos restaurar os nossos relacionamentos, andar em comunhão uns com os outros, andar em união. Esse é um resultado de uma vida no Senhor, de um povo que é pastoreado, que é conduzido a olhar um para o outro e andar em comunhão diante do Senhor. Mas aí o texto começa a apresentar o resultado da chegada de Zacarias diante desse contexto que foi dito anteriormente, que existem maus pastores. O verso 8 diz: em um mês destruí 3 pastores. Ele vem, Zacarias, para exercer o pastorado de modo agradável ao Senhor, mas ele se depara com maus pastores que estão longe do tema da graça, estão longe do tema da união, da comunhão. E ele começa a confrontar esses maus pastores. A linguagem aqui do verso 8 é que ele destrói os 3 pastores. Ele afasta
da tarefa que eles estavam fazendo no meio do povo. Ele tira esses pastores de prejudicarem o povo, de conduzirem o povo a um mau caminho, contrário à graça, contrário à união, contrário às marcas do pastoreio dele, de Zacarias, que ele veio da parte do Senhor. Mas o texto começa a retratar aqui do conflito de Zacarias com esses maus pastores. Começa a haver um conflito entre Zacarias e o povo. Parece que o povo não gostou muito desse confrontar de Zacarias aos maus pastores. Eles estão agora em conflito com o profeta. O próprio profeta está agora em conflito com o povo, porque o texto diz: perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Literalmente o texto diz: perdi a paciência por causa deles, pelo comportamento deles. Ainda que não entre em detalhes, mas o objetivo do texto é dizer que houve uma reação por parte da comunidade diante das ações daquele pastor, do profeta Zacarias, diante do povo. Eles não gostaram da ação que ele tomou contra esses pastores. Eles não gostaram e isso fez com que o profeta Zacarias ele ficasse indignado, ele perdesse a paciência. E também o próprio povo, o povo que perdeu os falsos profetas e agora tem um profeta da parte do Senhor, um pastor da parte do Senhor. Eles se cansam, eles não querem um bom pastoreio, eles estão agora cansados dessa série de atitudes do profeta Zacarias, em que ele está fazendo um tratamento no meio do povo, tirando maus pastores e trazendo um bom ensino, o ensino da graça, o ensino que convoca o povo à união, a resolver conflitos. O povo se cansa e o povo está cansado do ministério do profeta Zacarias. E aí nós chegamos à quarta parte do texto, que é o momento em que, aqui no verso 9 até o verso 12, nós temos um evento em que eles vão fazer um distrato. Eles vão romper o acordo. Houve um acordo para ele pastorear o povo e agora ele está sem paciência com o povo e o povo também está cansado dele e eles vão como que se reunir para romper aquele acordo em que o profeta estava pastoreando o povo e vai ter o evento do encerramento desse pastoreio. O verso 9 diz: então eu disse, não serei mais o pastor sobre vocês. Não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança, que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Há um encontro em que o profeta diz que não mais quer pastorear, quer romper aquele acordo por causa da reação que o povo teve diante do seu ensino. Ele diz que o resultado disso vai ser um povo entregue à sua própria sorte. Está no verso 9. Quem tiver que morrer, que morra. Cada um vai ser destruído, vai ser consumido, porque um povo entregue a si mesmo, com maus líderes, maus pastores, um povo que não é orientado, um povo que não é conduzido, ele vai terminar sendo destruído. Inevitavelmente vai ser a conclusão depois dessa saída do profeta, da orientação, do pastoreio sobre o povo. Ele vai representar isso, o que é a quebra desse acordo no verso 10, quando ele quebra o cajado que ele tinha chamado
de graça, aquilo que ele usou para ilustrar o que era a marca do seu pastoreio. Houve ali um abandono ao ensino da graça, um ensino que iria fortalecer e alimentar o povo do Senhor. Eles estavam rejeitando esse pastoreio que trazia o ensino da graça para o coração deles. A graça que iria alimentar o coração de todos os povos, eles estavam rejeitando esse ensino. O verso 11 diz: portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os pobres do rebanho que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Há um detalhe no verso 11, é sobre a existência de um remanescente, ainda que a grande parte do povo, grande maioria do povo, estava rejeitando o pastoreio de Zacarias, mas havia um grupo ali, um remanescente que entenderam que aquilo era um agir de Deus, era a palavra do Senhor. Eles estavam num contexto de tanta incredulidade, mas em todo o tempo Deus sempre levanta o seu remanescente, o seu povo, para um povo escolhido pelo Senhor, adorar o Senhor de modo correto e exaltar o seu santo nome. O verso 12 destaca o tamanho do desprezo que eles tinham sobre o profeta Zacarias e pelo ministério pastoral. O verso 12 diz: eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Eles pegam 30 moedas de prata para pagar pelo tempo em que ele exerceu o seu ministério. O ponto é que isso, à luz da Escritura em Êxodo capítulo 21, 32, é o preço que se paga por um escravo. Era um preço no meio de Israel entendido como um preço desprezível, um preço muito pequeno. Era assim que eles viam o ministério da palavra, é assim que eles viam como aquele que trouxe o ensino da graça, o ensino da união, aquele que confrontou os maus pastores e estava cuidando do coração do povo, mas eles estavam cansados do pastoreio. Eles deram um preço qualquer e ali se rompeu o acordo entre o povo e o profeta Zacarias. Agora, a partir do verso 13, a quinta parte do texto, até o verso 17, nós temos as implicações desse distrato, desse rompimento do contrato. O verso 13 diz: então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. A primeira parte do verso 13 mostra como o Senhor ele se envolve com esse problema. Eles avaliaram o profeta Zacarias, mas o Senhor diz que é o Senhor que foi avaliado pelo povo por esse preço. O profeta estava ali como representante do Senhor. O ministério pastoral ali era para alimentar o povo sobre o Senhor, sobre o ensino do Senhor, sobre a vontade do Senhor. E quando o povo despreza aquele ministério, eles estão desprezando também o Senhor. O Senhor usa de ironia aqui no verso 13, quando diz: esse magnífico preço em que fui avaliado. E ele ordena que o profeta jogue esse dinheiro para o oleiro, aquele que trabalhava no templo do Senhor, reparando as brechas, tampando os buracos, né? Fazendo ali ajustes na casa do Senhor. O Senhor, ele de modo irônico, ele diz: eu fui avaliado por esse preço desprezível pelo povo do Senhor. A parte B do verso 13 mostra a prova desse desprezo aos olhos do povo. Porque o texto diz: peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Na parte B do verso 13, iria ficar evidente ao povo como aquele valor pago ao profeta era um valor desprezível. Porque quando o oleiro pegasse esse preço, essas 30 moedas de prata, ele iria com isso pegar material para o seu trabalho de ajuste ali no templo, e ele ia conseguir pouco material, ele iria conseguir fazer pouca coisa, porque
Era um valor pequeno, um valor desprezível. E o verso 14 nos diz que a segunda vara foi quebrada, a vara da união. Depois quebrei o segundo cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Se o bom pastoreio, meus irmãos, trazia paz, comunhão no meio do rebanho, ao repudiar esse pastoreio, o povo pode começar a esperar agora conflitos, contendas, problemas no meio do povo, porque a marca do bom pastoreio é fazer o povo renunciar aos seus próprios erros, conduzir o povo ao arrependimento, conduzir o povo à comunhão, a restaurar relacionamentos, a disciplinar o povo e fazer o povo andar nos caminhos do Senhor, andar um lado do outro. Mas quando não se tem pastoreio, nós temos guerras, conflitos, é um povo desgovernado. O verso 15 nos mostra o Senhor mandando o profeta ilustrar aquilo que vai acontecer com o povo, o profeta sendo vestido como um profeta insensato. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. Não se sabe ao certo quais eram as características do que ele iria se vestir para apresentar-se perante o povo como um pastor insensato. Alguns chegam a comentar que talvez ele colocasse uma bolsa furada, o que seria muita insensatez para um pastor exercer o seu ministério com uma bolsa furada. Tudo que ele colocasse iria cair. Mas algum apetrecho ele iria usar para representar essa ideia do que viria sobre o povo. Viria um pastor insensato. O verso 16 mostra como isso iria ilustrar o juízo de Deus sobre o povo. Como o que isso representava no verso 15. Esse pastor insensato significava o juízo de Deus em enviar pastores insensatos, pastores maus para o povo. Porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. O juízo do Senhor a um povo que rejeita a sua palavra, que rejeita o bom pastoreio. O juízo do Senhor é enviar maus pastores. Pastores que vão ser egoístas sobre o rebanho. Pastores que vão arrancar do rebanho os seus bens. Pastores que vão fazer maldade para com o próprio rebanho. Esse é o juízo do Senhor. É tirar o bom pastoreio e impor sobre o rebanho um jugo de maus pastores para o próprio povo ser destruído. Elas são ovelhas destinadas para a matança, como foi dito no verso 4. Porque elas são rebeldes. Porque elas sofrem porque têm maus pastores. Deus tira os maus pastores, traz um bom pastor para conduzir o povo no ensino do Senhor, ensinando graça, convocando o povo à comunhão, mas eles se cansam, eles não querem ouvir esse tipo de ensino, eles não querem ouvir esse tipo de convocação, e eles querem os maus pastores, e Deus dá aquilo que eles querem. Deus dá os maus pastores. Só que o resultado disso é a destruição do próprio povo. A ira de Deus levantando homens maus para punir homens maus. O verso 17 encerra o capítulo falando sobre o juízo de Deus a esses maus pastores. Se o povo vai ser punido pelos maus pastores, mas também, posteriormente, os maus pastores vão ser punidos pelo próprio Deus. O conceito é que ninguém fica impune aos olhos do Senhor. O verso 17 diz: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito o braço ficará completamente cego. O mau pastor que esperava nesse seu caminho, nesse seu ministério, ele usufruir em cima do povo, ele fazer a sua vida contrária à vontade de Deus, pensando somente em lidar com ganhos, em usufruir dos bens das ovelhas, em destruir as ovelhas e não cumprir fielmente o seu ministério, em ser alguém que abandona o rebanho.
o fim desse pastor vai ser destruição, porque o Senhor ele vai derramar o juízo sobre sua vida. O fim dele não vai ser um fim bom. Toda a estratégia de privilégio, toda a estratégia em que ele seria uma pessoa bem-sucedida vai cair por terra, porque a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida. E aí nós chegamos ao fim, meus irmãos, desse capítulo 11, e o que nós podemos olhar para esse texto e tirarmos algumas lições, algumas conclusões sobre o que o capítulo ele nos ensina. Primeiro, creio que nós aprendemos sobre a soberania de Deus, porque logo no início do capítulo, especialmente no verso 4, antes mesmo do profeta começar o seu ministério como pastor sobre aquelas ovelhas, o Senhor já diz: essas ovelhas elas vão para o matadouro. Essas ovelhas estão destinadas para a morte. Elas vão se rebelar, elas não vão ouvir a voz do Senhor e elas vão ser condenadas. São ovelhas que rejeitam o bom pastoreio. Deus já havia dito isso do que iria acontecer. Deus é soberano como ele levanta maus pastores para exercer o juízo, para punir essas más ovelhas, para que elas sejam punidas, elas sejam destruídas por homens maus que fazem do ministério uma maneira para ter lucros financeiros. E depois Deus derrama o seu juízo sobre esses maus pastores. Vemos nessa narrativa do capítulo 11 a soberania de Deus em punir os homens que se rebelam contra o Senhor e usando homens maus para punir homens maus. Mas em tudo nós vemos a justiça de Deus e Ele exercendo soberanamente os seus meios, as suas formas para fazer o seu nome ser exaltado quando aquele que o despreza, quando aquele que o rejeita é punido pelos seus próprios caminhos. Mas sem dúvida nós temos uma ênfase nesse texto sobre a questão o tema do pastoreio. O tema do pastoreio traz para nós algumas implicações. Veja como o povo ele é destruído por falta de um pastoreio da parte do Senhor. Essa é uma ênfase que começa no capítulo 10 e vai sendo o grande tema do capítulo 11. O bom pastoreio, ele fala da graça, ele fala da comunhão, ele conduz o povo a viver em unidade, ele alimenta o povo com a glória de Cristo, com a glória de Deus, falando dos méritos da salvação de Deus. E o povo descansa na sua graça, na sua redenção. É um povo corrompido pelos seus próprios pecados, mas é um povo que passa a ser exortado a se arrepender, a voltar aos caminhos do Senhor, quando ele é pastoreado pela palavra de Deus. Mas o povo, ele passa a ser destruído quando ele rejeita o bom pastoreio, quando ele quer ouvir somente aquilo que agrada o seu próprio coração, quando ele não tem prazer no bom pastoreio, mas ele gosta dos maus pastores. Essa marca desse povo que rejeita o bom ensino traz implicações de destruição para a vida do povo. O povo que é pastoreado pelo Senhor, eles encontram paz no coração. Mas um povo que é pastoreado por maus pastores, eles terminam sendo destruídos, vivendo sobre um jugo de pessoas egoístas, de pessoas que querem roubar os seus bens. Eles terminam se alimentando do veneno que vai destruir a sua própria alma. É o bom pastoreio que é o caminho de volta para os trilhos. Essa é uma das ênfases que nós vemos aí no capítulo 11. O tema do pastoreio e suas implicações, sejam positivas, sejam negativas. Mas, acima de tudo, nós devemos olhar para esse texto e aquilo que aconteceu nos dias do profeta Zacarias, ele exercendo seu ministério como pastor no meio do povo. Esse enredo ele está representando a história da redenção. É uma narrativa que tem
um cunho profético. Profecia sobre a história da redenção. Todo o enredo aponta para um novo contexto que vai se cumprir lá na nova aliança, na primeira vinda do Senhor. Jesus Cristo, ele é o bom pastor que veio apacentar as ovelhas para a matança. Foi ele que veio e ensinou a verdade. Ele que confrontou os maus pastores, ele foi contra todos aqueles fariseus, saduceus que faziam interpretações más das Escrituras, que eram egoístas, que só pensavam nos bens do povo. O texto em João capítulo 1 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E João capítulo 10 diz que ele é o bom pastor, e existe o mercenário, existe aqueles que querem destruir a vida das ovelhas do rebanho do Senhor. Esses textos retratam esse contraste do livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, que se cumpre naqueles dias, quando Cristo vem como bom pastor para alimentar o povo, e o povo vira as costas para ele, escolhe maus pastores, escolhe os mercenários que vão destruir as suas vidas. Aquilo que Zacarias realizou como pastor no meio do povo representava Cristo como bom pastor no meio de Israel. Judas, os principais sacerdotes e o povo são os que desprezam o bom pastor. Judas chega aos líderes judeus para propor um pacto, o pacto da traição. E aquilo que foi o preço avaliado pelo ministério do profeta Zacarias é o preço pelo qual eles vão avaliar a vida de Cristo. Quando nós vemos aquela narrativa em que Judas se encontra com os líderes judeus e que o acordo entre eles é apenas 30 moedas de prata, o que está por trás, meus irmãos, é esse preço de Êxodo capítulo 21, preço de um escravo. Êxodo 21, verso 32. Eles estão pagando a Judas um preço desprezível, um preço mínimo, um preço pequeno, porque aquele a quem eles vão prender é alguém sem valor, alguém desprezado por eles, alguém em que o seu ensino, a sua relevância é muito pequena. E Judas entende que isso é de pouco valor porque ele aceita 30 moedas de prata. Eles pagam 30 moedas de prata. É assim que eles avaliam o bom pastor, o supremo pastor, o rei dos reis, aquele que tem as palavras da vida, aquele que alimenta a nossa alma. Esse é o julgamento dos ímpios sobre o ministério pastoral, sobre a pessoa de Cristo, sobre a palavra de Cristo. É algo sem valor, é algo desprezível. Aquilo que foi a avaliação dos homens nos dias do profeta Zacarias representava o que os homens avaliam do próprio Senhor. E quais são as consequências, meus irmãos? Eles tiveram maus pastores sobre suas vidas. Eles ali diante de Cristo, eles escolheram Barrabás, quiseram matar a Cristo e ficaram sobre as orientações dos fariseus, dos saduceus, e eles foram destruídos, especialmente no ano 70, eles foram destruídos completamente, porque eles abandonaram o Senhor. A questão para nós hoje, meus irmãos, é como nós temos reconhecido o valor do nosso bom pastor que é Cristo. Como nós temos reconhecido o valor da sua palavra, como nós temos valorizado a sua palavra. Como nós temos reconhecido a importância do ministério pastoral sobre nossas vidas, sermos alimentados pela palavra, sermos corrigidos, sermos orientados. Será que nós temos reagido como povo nos dias do profeta Zacarias? Estamos cansados de pastores que falam da graça, que falam de união, que querem pastorear a nossa vida, que querem pastorear o nosso coração. Nosso problema, meus irmãos, está muito mais além do que problema com pastores. Mas o texto de Zacarias, capítulo 11, versículo 13 diz: Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado. O ponto aqui é como nós temos avaliado o Senhor. O modo como nós
reagimos às orientações e pastoreio da palavra sobre nossas vidas. Vai implicar o modo como nós tratamos o pastoreio pela palavra. Ele reflete o modo como nós valorizamos o Senhor, o Deus da palavra, o Deus que envia pastores para cuidar do coração do povo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos faça mais quebrantados diante da sua palavra, que nós reconheçamos o valor do Senhor, que não o desprezemos como muitos os fizeram e ainda fazem nos dias de hoje. Que o Senhor nos dê um coração pastoreável para ouvirmos a vontade do Senhor e sermos corrigidos por Ele. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Damos graças a Deus porque o Senhor é o nosso bom pastor, que nos orienta, nos corrige, que em Ti, ó Deus, por Teu ensino nós podemos encontrar paz para a nossa alma. Nos ajuda, ó Deus, a termos prazer nas Tuas palavras, não sermos de tal modo corrompidos, ó Deus, para termos prazer nos maus pastores, mas que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, sermos orientados pelo Senhor e sermos abençoados à medida que somos conduzidos pelo Senhor, que é o nosso bom pastor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Isso nós oramos em nome de Cristo. Amém.